Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, terça-feira, dia 3 de setembro, e dia de muitas oscilações nos mercados de risco de todo mundo. Aqui não foi diferente, mas todos eles, inclusive aqui, com um viés mais para o campo negativo. Aqui, em alguns momentos, a Bovespa chegou a trabalhar no campo positivo, mas os investidores do mundo estão bastante arredios, apesar de juros muito baixos ou negativos em vários países. A Argentina assusta com as restrições à aquisição de moeda principalmente o dólar, e também depois de uma queda da Bolsa hoje, o Merval, o índice da Bolsa de Buenos Aires, chegou a estar caindo 14% no dia de hoje, fechou com 12%, isso depois de uma recuperação de alta de 7% na sessão de ontem. Situação complicada também para o Reino Unido, onde Boris Johnson, primeiro-ministro recém-empossado, perdeu um deputado e, portanto, perdeu a maioria no parlamento, e com isso Boris Johnson acabou mais fraco, mas pedindo apoio do parlamento para evitar a estratégia da oposição de adiar o Brexit. Boris Johnson disse que vai entregar o Brexit com ou sem acordo no dia 31 de outubro, e esse é o problema que a oposição encontra. A oposição não quer um Brexit sem acordo, e Boris Johnson ainda disse que não vai convocar eleições. Nos Estados Unidos e China, a situação continua sem dar seguimento. Na verdade, uma reunião que seria marcada em setembro ainda não está marcada. Hoje, Donald Trump voltou a dar declarações dizendo que as negociações com os chineses estão indo muito bem, entre aspas, porque foi palavras dele, não que possa ser a negativa disso, mas e que se ele fosse reeleito, as negociações seriam então muito mais duras. Lá também tivemos alguns indicadores de conjuntura sendo anunciados. O PMI do mês de agosto, índice de atividade industrial, caiu para 50,3 pontos, no menor patamar desde o ano de 2009. O ISM dos gerentes de compra de Chicago também caindo aí já abaixo dos 50 pontos, o que mostra contração da atividade em 49,1 pontos, quando a previsão era que ficasse em 51 pontos, e o investimento em construção do mês de julho subindo 0,1%, mas a expectativa era que subisse 0,3%. Por aqui, o IBGE divulgou a produção industrial referente ao mês de julho, uma contração de 0,3%. A expectativa mediana era de uma expansão de 0,45%. No ano, a produção industrial encolhe 1,7%, em 12 meses, 1,3%. Por onde se olha, a produção industrial foi muito fraca, e isso compromete, já que é o primeiro mês do terceiro trimestre do ano no que diz respeito ao PIB. Existem, inclusive, previsões de PIB negativo para o Brasil no terceiro trimestre. De positivo, somente a retomada da mineração, muito por conta da retomada dos trabalhos na Vale, com liberação de algumas minas. No plano político, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve votar a PEC paralela na CCJ na sessão de amanhã, e com isso estaríamos ganhando cerca de 30 dias, adiantando o prazo para a votação, e com isso também poderemos ter já a plenária adiantada. Resumo do dia: Bovespa fechando no finalzinho, acelerou um pouco a queda, 0,94% de queda, índice novamente abaixo dos 100 mil pontos, em 99.680 pontos. O Dow Jones com uma queda de 1,07%, o Nasdaq caindo 1,11%, petróleo WTI negociado em Nova York em queda de 2,09%, barril cotado a $53,95, chegou a estar caindo ao longo do dia mais de 3,5%, mas ainda assim as ações da Petrobras por aqui fecharam em alta, muito em função de recordes de produção, principalmente no pré-sal.
Euro sendo negociado em leve queda, praticamente estável em relação ao dólar, a 1,097 da moeda americana. Notos americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,47%. Tanto juros em queda quanto o ouro em forte alta no dia de hoje sinalizam um pouco da aversão ao risco dos investidores. Por aqui, os depósitos interfinanceiros com queda da taxa de juros para os principais vencimentos de mais liquidez, e dólar fechando com leve queda de 0,09%, moeda americana cotada a R$ 4,179. Na agenda de amanhã, vamos ter a divulgação de índice PMI da atividade do segmento de serviços para o mês de agosto, tanto para o Brasil como diferentes países. Sai também por aqui o ICBR, Índice das Commodities do mês de agosto. Nos Estados Unidos sai o saldo da balança comercial referente ao mês de julho, dados do livro bege, uma síntese de indicadores da economia americana, e muitos discursos de dirigentes do Fed, com presidentes regionais de St. Louis, de Minneapolis e também de Chicago. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Uma boa noite a todos e eu espero vocês aqui amanhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.